Muito bem, gente. Faltando 20 minutos para as 2 horas da tarde, estamos aqui nós de novo com você, viu? Amanhã, deixa eu te dizer, o Ver Mais vai ser ao vivo, direto da cozinha gastronômica de Xanxerê. E você que é de Xanxerê ou ali da região e quer participar do nosso quadro Você no Ver Mais, para conhecer os bastidores do programa, provar a receita do dia, enfim, aproveita, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp 98405-2073. Pode mandar agora com seu nome aqui, a gente vai conversando pelo WhatsApp para organizar a sua participação ao vivo conosco amanhã, então, direto de Xanxerê. Vai ser um prazer receber você, viu? Agora vamos mudar de assunto então, porque na última semana a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que autoriza o trabalho terceirizado para qualquer tipo de atividade. O projeto agora segue para sanção presidencial, quer dizer, precisa lá do aval do presidente ainda para entrar em funcionamento realmente, né? Mas para nos explicar, para a gente já ficar por dentro disso tudo, a gente convidou aqui então o advogado Newton Martins de Quadro para nos ajudar a entender melhor esse projeto, e aí você pode participar no momento que você quiser aqui da nossa conversa também, viu? Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado por ter convidado. Eu acho que primeiro, para a gente começar a nossa conversa, nós vamos ter que entender o que é esse projeto, o que ele está prevendo aí, então? Então, a questão da regulação da terceirização no trabalho, ela tem vários projetos de lei. E existe uma norma, nós podemos dizer assim, de interpretação jurídica, que é uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que já valida a terceirização em algumas atividades, chamadas atividades meio. Atividade meio é aquela que não é essencial à atividade da empresa ou secundária, que a gente chamaria. Esse projeto que foi aprovado na semana passada, ele resgata um projeto que estava arquivado desde 1998 e ao mesmo tempo que tem um outro projeto discutido na Câmara dos Deputados, eles votam esse que já tinha sido aprovado no Senado como uma forma de antecipar etapas. E o grande nó que gera muita discussão é porque a forma dele, ele coloca no mesmo projeto de lei a regulação do trabalho em empresas de trabalho temporário, que não é a mesma coisa que o contrato de experiência, o contrato temporário, é uma questão de uma empresa específica que presta serviço para outra por um tempo determinado. Por exemplo, se tem excesso de produção para o Natal de perus, eu tenho uma empresa que presta serviço para um frigorífico só para cuidar do abate de perus naquela época. E dentro desse projeto constou da terceirização geral e restrita, que se chama. Esse aqui principalmente tem gerado muito conflito e divergência de se é juridicamente possível e se é economicamente eficiente. Esse é o grande problema. Sim. Tá, então como é que é hoje e como é que deve ficar, então, para a gente entender melhor? Se o projeto vingar, se o presidente sancionar e não for declarado inconstitucional, por ter uma grande hipótese disso, pela forma que ele tramitou na Câmara, né? Não teria inconstitucionalidade de matéria, e sim, aparentemente, da forma como que foi feita a votação. Se ele vingar, esse projeto permite que, se eu tenho uma empresa, eu contrate uma empresa que você monta para colocar os empregados teus trabalhando dentro da minha empresa. A dúvida disso é quais são os limites da responsabilidade. A lei, essa mesma lei aprovada, ela não muda esse sistema. O que já existe diz que a tomadora dos serviços é responsável se a principal empregadora não pagar. Então não muda muito a questão, o que amplia o leque de possibilidades. O que a gente verifica, assim, o objetivo declarado e o objetivo implícito. Aqui o grande mercado do trabalho terceirizado não é nas empresas privadas. O grande mercado para colocar trabalho terceirizado é nas empresas públicas e no serviço público. E aí que a gente verifica um grande risco ao concurso público, porque ao invés de fazer concurso, eu contrato uma empresa que contrata o meu apadrinhado para trabalhar nessa empresa dentro do serviço público. Esse é o grande leque, porque o projeto que tem discussão mais ampla, ele veda no serviço público isso. E esse que foi aprovado, ele libera geral. Entendemos. Então, isso poderia se estender, por exemplo, aos serviços essenciais, como saúde, educação? Saúde, educação. Quer dizer, chega ao ponto, a lei ela é mal escrita. Tudo que é feito assim, às pressas, ela gera problema. Sim. Ela permite, teoricamente, que em qualquer atividade eu possa terceirizar. Então, eu poderia terceirizar até serviço de fiscalização, que seria um problema.
e ela não especifica em que tipo de atividades tu pode terceirizar, ela deixa geral mesmo, esse é um grande risco. Sim. Esse é um problema que a gente observa um pouco no Brasil também, né? Como as leis são constituídas e sempre deixam a brecha para dúvida, para má interpretação e, consequentemente, a má execução, né? Então, de repente, a gente está chegando numa outra situação aí. Nós vamos tem dados que é importante isso, porque tem uma defesa da terceirização, dizendo que ela vai gerar empregos, vai ter melhorias. É um dado empírico, assim, sem base científica ainda. Os dados científicos que a gente tem é que em cada 10 acidentes de trabalho grave, 8 ocorrem em serviço terceirizado. As empresas de serviço terceirizados são as que mais deixam de pagar verbas trabalhistas que acabam depois indo para a conta da tomadora. Então tem casos de empresa, por exemplo, empresa pública aqui de Santa Catarina, Celesc Kazan, pegar em 1998 é o exemplo, 2008 melhor. Uma empresa terceirizada dessa deixou de pagar os encargos e deu um prejuízo de em torno de 60 milhões aos trabalhadores e previdência. E a Celesc e Kazan tiveram que pagar 50 milhões disso. Então a economia que tinham feito deu muito mais caro. Então é uma questão difícil de mensurar. É um dado que precisa ser construído com toda a sociedade, porque as soluções mágicas elas não têm dado certo. Pois é, então aí quem fica com a responsabilidade de pagar os salários é essa empresa contratada. Sim. E aí, no caso dela, não executar isso, a contratante é que passa a ser responsável. Entendi. E ainda, se a contratante, mesmo nesse projeto, se a contratante tiver alguma ingerência sobre esse trabalhador, ela inverte e forma vínculo direto com a contratante. Então, ele é uma situação de que ela tem que fiscalizar e controlar para evitar danos, mas se ela fizer isso com um pouquinho de rigor, ela desconfigura a terceirização e vira contrato direto. Então é bem difícil a situação. E se aprovada essa lei, quando ela entraria em vigor? Tem um prazo se o presidente, aparentemente, o presidente não deve vetar, pelo que a gente ouve falar. Se ele fizer veto parcial, ela volta para o Congresso Nacional para discutir. Senão, ela deve entrar em vigor ainda, pelo mês de maio, já deve entrar em vigor. Agora? Rápido. E aí, o que acontece, então, com esses concursos públicos que estão em andamento, o pessoal que está esperando para ser convocado? Isso não é uma questão imediata, necessariamente, porque é uma questão de médio prazo, a gente costuma dizer. Os que fizeram concurso público e têm vaga pré-determinada, nós entendemos que não vai ter problema. O problema é a abertura de novas, tu vai com o tempo eliminando, pode ir eliminando esse serviço. Esse é um risco para a sociedade, então, que o serviço público é importante, o concurso, e tu seleciona alguém com competência técnica para isso. E a indicação, ela leva a outros critérios, a gente sabe quais. Sim, pode ter um risco aí. O Marcelo, do bairro Jardim América, aqui de Chapecó, ele está perguntando se os policiais também poderiam ser contratados de forma terceirizada, né, a partir dessa lei aprovada. O comentário dele que seria um absurdo se isso acontecesse. Como eu disse, a lei feita às pressas, ela não disciplinou claramente, ela deixa aberto para toda atividade, teoricamente poderia. Isso seria um despropósito, por exemplo, terceirizar policial, terceirizar professor. Ninguém concordaria, imagino, com isso, mas a lei, da forma que ela foi aprovada, ela deixa completamente em aberto. Muito bem. Aqui, temos uma outra contribuição de um telespectador, o Emerson aqui de Xanxerê, ele está dizendo que ele discorda um pouco dessa ideia que o órgão público contrataria os apadrinhados, né? Porque ainda se tem o processo de licitação, que precisa de uma ampla divulgação e para acontecer a concorrência. Seria assim? Sim, a questão, o órgão público não consegue contratar sem licitação. A minha expressão foi a seguinte, eu, órgão público, licito e contrato a tua empresa. Tu pode contratar qualquer pessoa. Mas nessa relação, se eu pedir para você contratar como empregado um amigo meu, normalmente é o que ocorre. Não é que ele não vai licitar, ele vai precisar continuar fazendo a licitação, sim, da terceirizadora. Mas não passa por processo seletivo qual vai ser o empregado que vai trabalhar. Esse não vai ter processo seletivo, não vai ter concurso. Tem uma pergunta que não sei se eu consegui entender muito bem. Eu gostaria de saber se as prefeituras podem ser contratadas? Se as prefeituras poderiam contratar, eu imagino, através de terceirização.
Lembrando, nós já temos terceirização no Brasil. Não é que essa lei vai criar, nós já temos. Por exemplo, serviço de vigilância, serviço de limpeza, normalmente já é terceirizado. O que ela pretende é ampliar esse leque. Como que a Prefeitura de Chapecó, por exemplo, hoje faz? Serviços de varrição de rua ou de limpeza das escolas. Ela licita uma empresa que vai lá prestar o serviço especializado. Por exemplo, a questão da terceirização na atividade especializada é meio unânime no meio jurídico que não tem problema e já tem regulação legal para isso. O problema é ampliar isso para outras áreas. Por exemplo, eu terceirizar então o professor, eu terceirizar o fiscal, eu terceirizar daqui a pouco o juiz, porque a lei ficou tão esquisita, embora juiz seria quase impossível, porque é uma atividade de Estado propriamente dita. Mas ela não disciplina o que quer, então ela ficou extremamente ampla. Muito bem, aqui ó, sim, agora a pergunta veio por completo, se a Prefeitura poderia contratar, por exemplo, enfermeiros para os órgãos públicos de maneira geral, tem ainda alguma autonomia para essa contratação? Veja, eu sinceramente acredito que esse ponto vai sofrer alguma restrição na hora da sanção, porque ela ficou, de fato, descaracterizada. Ela deixa com um rabo, a gente chama muito grande, para ser declarada inconstitucional, inclusive. Se ela vir a ser aprovada dessa forma, poderia abrir um leque de terceirização extremamente amplo. Alguns podem dizer isso pode ser bom na ótica pessoal. Eu quero ir trabalhar lá e não consigo passar num concurso, aí abre um leque para mim. Agora, eu costumo pedir para o cidadão, se já tem um enfermeiro, a terceirização vai permitir que eles ampliem isso de enfermeiro ou ela vai substituir o que tem? Se for para substituir, nós condição, precariza. E não tem dados científicos para demonstrar que vai aumentar os postos de trabalho. Eles podem ocorrer uma substituição. Perfeito. Tem uma telespectadora aqui querendo saber como é que fica a situação das pessoas que já são concursadas. A gente vai responder depois do intervalo, a gente vai fazer um break aqui bem rapidinho e já voltamos, tá? Até já.